Antes de sentar, abre comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 9. Livro de Provérbios, capítulo 9. Logo depois do livro de Salmos. O livro de Salmos é ali mais ou menos no meio da sua Bíblia. Depois nós temos o livro de Provérbios. Amém? Na bênção. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou-a suas 7 colunas. Amém? Podem sentar. Senhor Deus e Pai, colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas. A nossa casa está diante do Senhor. Nesse momento, Deus e Pai, quero declarar que toda a bênção está sobre cada lar e cada casa aqui representado. Nome por nome, família por família. Restaurando tudo aquilo que o Senhor tem. E repreendendo toda a artimanha e todo o levante do inimigo. Declaramos, ó Pai, que seremos mais que vitoriosos, a partir do momento em que entendemos a Tua palavra e aplicamos, colocamos e gravamos no nosso coração, para não pecar e para não falhar contra Ti. Então vem agora mais uma vez, ó Deus e Pai, fala conosco, ensina-nos, exorta-nos, corrige-nos, pois o Senhor é Deus amoroso, bondoso e misericordioso, em nome de Jesus, amém. Amém. Todo ano nós oramos pelas famílias, pelos nomes, nome por nome, família por família, casa por casa, lar por lar. E estaremos mais uma vez, terminando esse ano, e hoje eu quero estar ministrando uma palavra de Deus para as nossas vidas, em cima desta passagem aqui de Provérbios. A sabedoria edificou a sua casa, e lavrou-a as suas 7 colunas. Coluna é aquilo que sustenta. Quando nós falamos, por exemplo, fazemos uma comparação com uma construção, uma casa, uma edificação. As colunas são o que sustenta. Depois vem o fechamento, depois o acabamento, depois todas as demais coisas. Mas o que sustenta uma casa são as colunas. E hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos a respeito dessa palavra, pois nós precisamos entender que Deus tem algo maravilhoso para a nossa casa e para a nossa família. Você crê nisso? Quando nós falamos de casa, falamos de família, eu quero que você entenda e tome posse, em nome de Jesus. Que você possa realmente usufruir da bênção de Deus, nome por nome, família por família daqueles que estão aqui. Quando nós falamos de casa, de lar, vai muito além de um local físico onde você mora e habita. É um local onde Deus ordena a bênção. Quando nós falamos de nossa casa, nosso lar, nossa família, nós temos que entender que é chão, local, santo, sagrado e consagrado ao Senhor. Amém? Precisamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem. E eu quero também nesse momento dizer o seguinte: há muitas famílias desestruturadas, com certeza. Há muitas famílias que são totalmente desestruturadas. Mas também eu quero repreender agora e tirar toda a utopia de coisa de perfeição. Não existe. Somente Deus é perfeito. E muitas vezes desistem na caminhada por enfrentar problemas, e nós enfrentaremos problemas, muitas vezes, na nossa casa e na nossa família. Agora nós temos que entender que, se nós temos uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, e essa sabedoria está conosco, ela vai erguer essas 7 colunas. Amém, meus irmãos? Que nos manterá firmes, inabaláveis. Existe um alicerce, uma rocha firme, aonde é erguida essas colunas. E esse alicerce, essa rocha, é o Senhor. Muitas vezes usamos e entendemos aquela palavra do próprio Senhor para conosco: edificar a casa em rocha
firme, não em areia, não em solos frágeis, mas sim em rocha. E nós vamos hoje entender esse princípio. Toda sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Você crê nisso? Então esse é um princípio de Deus para nós. E nós vamos hoje tomar posse. Então não existe aquela família perfeita, esquece. Mas existe uma família estruturada no Senhor. E uma família estruturada no Senhor, pode vir ventos fortes, pode vir tempestades, porém não se abalará. E é esse princípio que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Eu quero que você tome posse. E no final desse culto estaremos orando por cada família. E você vai estar pronunciando o nome da sua casa, da sua família. Nós, aqui no Brasil, perdemos essa orientação de casa, de família, de lar, pelo nome. Você leva um nome. O seu nome não é o que nós muitas vezes chamamos aqui de nome. A hora que você fala, Maurício, esse é o meu pré-nome. Eu tenho um nome. E esse nome diz a minha família. E o nosso nome é o que nós chamamos de sobrenome. E nós estaremos orando no final, depois de entender alguns princípios de Deus, nome por nome, família por família, declarando a bênção e tomando posse daquilo que Deus tem. Amém, meus irmãos? E entendendo o princípio de Deus, para que nós possamos erguer colunas, que venha manter a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, estruturados. É a mesma coisa, fazendo uma comparação com o Espírito Santo na igreja. Muitas vezes, muitos querem manter a sua casa, o seu lar, a sua família, pela sua força, pelo seu conhecimento. Muitas vezes carregamos experiências e conhecimentos. Mas, amém, louvado seja Deus, não vamos descartar isso. Mas muitos estão tentando manter a estrutura da sua casa, da sua família, do seu lar, somente baseado no seu conhecimento, naquilo que você tem. E fazendo uma analogia ao Espírito Santo, o Espírito Santo é dado à igreja, para que pelos dons, pelos ministérios, nós possamos fazer a obra e todo o peso possa estar sobre ele. E aí há uma estrutura diferente, há uma vitória diferente. Amém, meus irmãos? Quando nós fazemos a obra somente pelo nosso esforço, por mais que você tenha conhecimento, você pode ser amplo em conhecimento, mas se você for somente pelo seu esforço e não ter o Espírito Santo a te auxiliar e te capacitar e te revestir, você vai ruir. E na questão família é a mesma coisa. E hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos, para que ao final nós possamos entender essas 7 colunas na nossa casa, na nossa família, e tomarmos posse, e fazermos a nossa parte, assim tendo o nosso Deus para nos manter firmes em nome do Senhor. Hoje na construção civil, erguemos colunas de concreto. O concreto, ele aguenta muito bem a compressão, mas nada de tração e flexão. Aí no meio do concreto tem algo importantíssimo que não aparece, que é a ferragem. Aqueles ferros no meio da coluna de concreto. E é isso que não aparece, é que mantém aquelas colunas. Podemos levantar edifícios aí de 10 andares, 20, 40, 50. Hoje o homem chegou aí a alturas exorbitantes, com o domínio do conhecimento da resistência dos materiais. E eu quero dizer o seguinte, esse mesmo Deus quer fazer com que nós venhamos a ter essas 7 colunas, sustentando a nossa casa e o nosso lar. Diante de tudo aquilo que possa aparecer, tudo aquilo que possa vir ao nosso redor, nós seremos vitoriosos. Amém? Seu Maciel, que bênção tê-lo aqui, fico contente, bênção. Que o Senhor possa continuar te sustentando. Amém? O Senhor é a sua casa. O seu nome. Fico muito feliz em vê-lo aqui.
O Senhor levou a esposa, seu Maciel, agora há pouco tempo, mas ele está aqui. Prova de coluna daquele que sabe onde está o verdadeiro sustento. Amém, meus irmãos? Que possamos nós também estarmos fazendo, agindo e tomando posse daquilo que Deus tem. Então vamos comigo, são 7 colunas. 7 colunas que por sabedoria, volta comigo em Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa. Fala assim, a sabedoria irá edificar a minha casa. E são 7 essas colunas. Vamos comigo na primeira coluna. Eu quero rapidamente estar pegando com vocês. Livro de Josué, volta um pouquinho. Eu quero estar pegando para podermos tomar posse. No último capítulo, bem no finalzinho do livro de Josué. Capítulo 24. A primeira coluna. Josué, capítulo 24. É uma passagem conhecida a nós. Josué, capítulo 24, versículo 15. Acharam aí? Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coluna que mantém uma casa. Primeira coluna que mantém um lar. Primeira coluna que mantém uma família. Servir ao Senhor. Josué entendeu esta palavra. Josué tinha o Espírito de Deus com ele, assim como o Espírito de Deus está conosco nesta noite. E Josué declarou algo aqui, e eu quero que você venha entender essa primeira coluna, servir ao Senhor. E esse é um ponto muito importante. Quando toda a família serve ao Senhor, meu irmão, é bênção pura. Porém, eu quero dizer o seguinte, se você que está aqui, se somente você, se houver alguém aqui hoje nesse culto, e só você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e só você na sua casa, por enquanto, fez isso, para isso, já basta, para que o poder de Deus opere na sua casa. Amém, meus irmãos? Josué entendeu esse princípio, e eu quero que você entenda esse princípio para a sua vida e para a sua casa. Quando o povo estava ali cambaleando entre os prazeres que outros deuses ofereciam, entre coisas que outros deuses estavam trazendo, ele foi muito bem claro: se vocês querem servir aos deuses que estavam do outro lado do rio, então façam isso. Se vocês querem servir aos deuses dessa terra, a qual nós agora tomamos posse, também façam isso. Porém, eu digo uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a primeira coluna das 7 que Deus tem para sustentar a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Josué pronunciou isso, eu quero que você entenda esse princípio. Eu quero que você tome posse desse princípio para a sua vida. Se você é casado, se você já tem uma família, amém, entenda esse princípio. Se você está aqui, é solteiro e pertence a uma família, obviamente pertence, eu quero que você também entenda esse princípio. Josué não fez menção da seguinte maneira: olha, eu sou o que sou. Eu vou dizer uma coisa, entendam aí minha casa, minha família. Olha o que eu estou dizendo, obedeçam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era isso que Josué estava falando. Josué estava dizendo o princípio de Deus, que estava latente com ele, e esse princípio ele iria passar para a sua casa e para a sua família. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Essa primeira coluna deve ser erigida, essa primeira coluna deve ser declarada: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué disse isso, ele não estava impondo, ele estava dizendo: olha, eu farei de tudo, eu farei a minha parte, para que o meu Deus venha a ser servido por mim e pela minha casa. Amém, igreja? A hora que der umas pausas, você fala amém. Dá uma treinada. Vocês estão acordados aí? É cedo para estar dormindo.
Então essa é a primeira coluna. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, isso tem que estar conosco. Nós temos que entender esse princípio. Nós temos que declarar. Se você é casado, se você tem um lar, uma casa, uma família, sob sua responsabilidade, comece a declarar e a entender e falar, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você pertence a uma casa que talvez humanamente esteja desestruturada, você entenda que você é ali representante do Senhor, e você vai declarar também, olha, estou aqui e a minha casa, onde eu estou, onde eu levo o nome, serviremos ao Senhor. E eu farei a minha parte. Nós faremos o possível e Deus fará o impossível. Amém, igreja? E eu quero que você entenda também o seguinte: servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, das várias maneiras, da maneira como Deus colocar, exercer o seu ministério, fazer aquilo que Deus tem. E não use, porque muitos usam a família como escudo para não fazer. Sabe o que é, pastor? Eu bem que queria, mas você conhece minha esposa. Você conhece a jararaca que eu tenho lá em casa? Misericórdia. Ah, você conhece o meu marido. Ah, você sabe, né, pastor? Ele não é convertido. Ah, você conhece os meus filhos, né, pastor? Bem que eu queria fazer a minha parte, porém, lá em casa, olha, meus filhos dão muito trabalho. Meus irmãos, continuará a dar trabalho, porque o inimigo, a hora que ele souber que qualquer coisa na sua casa, no seu lar, fará com que você não venha erigir essa coluna, é um ponto a menos de estrutura para te sustentar. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nunca desistiremos. Falaremos. Quando Josué disse isso, eu imagino que não, que ele tinha já todos os seus filhos e toda a sua casa já exercendo seus ministérios, porém ele estava declarando: olha, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, eu sei a que Deus eu sirvo, e digo mais, farei a minha parte para que todos possam servir o mesmo Deus. Segunda coluna, vamos um pouquinho mais para frente, livro de Provérbios, volta um pouquinho lá onde nós estávamos. Amém, meus irmãos? Fala assim: o Espírito Santo me capacita. Você crê nisso? Provérbios 22, versículo 6. A segunda coluna que deve ser erigida para sustentar a sua casa e a sua família. Essa passagem é conhecida. Repetimos muitas vezes aqui. Provérbios 22, 6. Instrui o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A segunda coluna, com sabedoria, devemos erigir. A primeira é entender o princípio de Deus, que toda a nossa casa deve servir ao Senhor. O segundo princípio é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Meus irmãos, parece uma coisa simples, básica, porém, muitas vezes falhamos. Muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós falhamos. Nós devemos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Pode ser que algum de vocês passem por situações um pouco difíceis, mas eu quero dizer o seguinte: quando nós fazemos essa parte, Deus zela para que a sua palavra se cumpra. Amém, meus irmãos? Por que está dizendo isso? Ah, pastor, às vezes tem pessoas que nos procuram. Sabe o que é? Ah, eu não sei o que aconteceu. Criei o meu filho na igreja. Criei o Júnior na igreja. E agora não quer nem vir, está desviado, está isso, está aquilo. Ou então, criei a Sandy. Quando é o nome do pai é Júnior, quando é o nome da mãe é Sandy. Criei a Sandy na igreja. Ali, junto, agora está aí, não quer mais vir, isso e aquilo. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: a palavra não diz criar na igreja, a palavra não diz criar com o Senhor, a palavra diz instruir no caminho do Senhor. Entenda os princípios da palavra, entenda aquilo. Poxa vida, mas eu trago aqui, e ele vai sempre nessa linha. Deuteronômio. Vamos comigo rapidinho, para entender alguns princípios de Deus, para que essa segunda coluna venha a ser erguida. Livro de Deuteronômio.
Nós precisamos entender todos os princípios da palavra, tudo aquilo que Deus tem. Deuteronômio capítulo 6, é muito importante nós entendermos o que cabe a nós, pais, o que cabe à igreja, o que cabe à sociedade, o que cabe à escola e etc. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Se você puder, marque esses versículos na sua Bíblia, é muito importante para nós. Essa é a segunda coluna. Nós devemos, a segunda coluna, ensinar, educar, fazer com que os nossos filhos aprendam da palavra do Senhor. Deuteronômio 6,6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém? Quem é casado aí, levanta a mão. Se você tem filho, ou se você ainda não tem filho, eu quero dizer o seguinte: as palavras do Senhor estão sendo ministradas, e essas palavras têm que estar e estará no seu coração. Amém, meus irmãos? Preste bem atenção. Agora continuando, versículo 7. Por que que a palavra estará no nosso coração? Continuando, versículo 7. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém? A palavra de Deus tem que estar conosco no nosso coração, para que nós possamos inculcar. Inculcar, se você procurar no dicionário, é escrever no coração. Inculcar é fazer com que eles aprendam. Então o começo, o princípio de tudo, meus irmãos, a igreja aqui, as salinhas, traga o seu filho, claro, você tem que trazer, mas quando você traz, está fazendo um complemento. Assim como uma educação básica começa no lar, a escola vai completar, às vezes destruir, mas não, isso é outra história. Mas nós precisamos entender que cabe aos pais, para que essa coluna, essa segunda coluna venha a ser erigida, possa estar sustentando a nossa casa, nós devemos inculcar aos nossos filhos, falar de dia, andando para lá, para cá, está andando com ele. Se você tem algo para falar com seus filhos, fale da palavra do Senhor. Ai, pastor, mas eu não entendo. Precisa saber, precisa entender. Falar não precisa você, se puder, óbvio, se você puder decorar versículos e falar versículos, maravilha, mas não é somente dessa maneira. É você falar com a sua atitude, com o seu agir, a cada momento, a cada instante e nas diversas situações, entender quando ele está fazendo algo de errado e trazer aquilo que é verdade de Deus para o seu filho. Amém, igreja? E muitos fazem ao contrário. Às vezes uma criança faz algo feio, ou agride uma pessoa verbalmente, coisa assim, e o pai está ali do lado, ao invés de inculcar a palavra, fala: isso mesmo, filhão, dá oh, beleza, continua assim, filhão, continua assim que você vai para o inferno. Muitas vezes aplaude aquilo que sabe que está errado, ao invés de inculcar, ensinar a palavra do Senhor. Quer edificar a segunda coluna? Quer que essa segunda coluna fique também latente na sua casa, na sua família? Meus irmãos, não fique bravo, não esperneie, se por acaso algum líder, obreiro, coisa assim, chamar a atenção do seu filho para corrigi-lo, para que ele possa crescer e aprender. Tem pai que sabe que o seu filho está fazendo errado, sabe que ele fez feiura, sabe que ele precisa ser corrigido, mas filho meu, ninguém mete a mão. No Júnior quem manda sou eu. E isso, você está fazendo com que o seu filho, a sua filha, aprenda aquilo que é errado. Porque é bonito. O meu pai me defendeu. Poxa vida, eu sentei no lugar de uma outra pessoa idosa na igreja e não dei lugar para ela, e o obreiro foi chamar atenção, foi me tirar de lá, o meu pai ainda achou ruim, que maravilha, então eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque isso cabe a nós.
Isso cabe a cada um de nós. E essa é a segunda coluna. Você quer ter uma família abençoada? Você não quer ter decepções com seus filhos lá na frente? Então ensina, semeia. Ele é solo fértil, preparado. Amém, meus irmãos? E se você não semear, outro virá aí e vai semear. É como aquele homem que semeou uma boa semente no campo. E à noite veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E quando nasceu o joio, cresceu mais que o trigo. E eu quero dizer o seguinte: se nós não fizermos a nossa parte, o inimigo vai fazer. Amém? Fala assim: ensinar aos meus filhos o caminho que deve andar. Amém, meus irmãos? Vamos para frente? Na bênção? Essa é a segunda coluna. Então, nós vamos sempre estar fazendo a nossa parte. Livro de Provérbios, novamente. Eu quero pegar a terceira coluna. Livro de Provérbios. Vamos voltar lá em Provérbios. Provérbios, agora capítulo 14. Nós vamos tomar posse. Vamos estar orando hoje e erigindo, levantando as colunas. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A terceira coluna que eu quero falar com vocês, fala assim comigo: sabedoria. Olha só que interessante, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas está falando só da mulher, pastor? Eu quero dizer o seguinte: o homem sábio sabe do seu papel também na casa como sacerdote. Há uns dias atrás eu estive ensinando e falando aqui na igreja. Os homens que estão aqui entendam o seu papel. Muitas vezes não executam o seu papel como sacerdote, como ministro do Senhor na sua casa. E isso é sabedoria. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E aqui, quando nós falamos a questão do auxílio da mulher, a mulher está ali para auxiliar, o homem também para fazer a sua parte. Muitos homens não estão fazendo a sua parte com sabedoria, e muitas mulheres também não estão fazendo a sua parte com sabedoria. Se você, mulher, souber com sabedoria, você vai edificar a sua casa. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Se nós pegarmos aqui essa palavra que nós temos, tá? Quando Deus criou a mulher, lá em Gênesis, e apresentou ao homem, apresentou como auxiliadora. Amém? Interessante, essa palavra em hebraico, auxiliadora, auxiliador, é Ezer. Ezer. E uma mulher sábia, ela sabe muito bem como proceder. Nós vemos a mesma palavra sendo aplicada quando nós pegamos, por exemplo, que o Senhor é o nosso auxílio. Amém? Ezer. Nós vemos no livro de 1 Samuel, quando veio a palavra do Senhor e disse: até aqui nos auxiliou, nos ajudou, nos auxiliou o Senhor. Ezer. Até aqui, auxiliou, ajudou. A mulher sábia, ela edifica. O homem sábio sabe também a sua posição. E esse é o terceiro ponto. Essa é a terceira coluna, sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Os homens que estão aqui têm que ter sabedoria da sua posição como sacerdote. Ah, eu estou aguardando e estou esperando. Não, meu filho, você dá o primeiro passo. Você faz, homem, com que a sua casa vá à presença do Senhor. O sacerdote tinha essa função de levar até Deus, essa é a sua unção, levar até Deus aquilo que era necessário do povo. Hoje nós somos sacerdotes de Deus. Amém, meus irmãos? Não que a mulher não possa exercer, porém, agora o papel da mulher como sábia é de auxiliar. Se você quiser entender um pouquinho desse princípio, não agora, mas depois lê em casa, em 1 Samuel 25. Nós vamos ver 3 personagens aí, eu creio que você conhece, sabe? Nabal, Abigail e Davi.
Eu creio que você já estudou, você deve conhecer esses 3 personagens. Nabal era um camarada terrível. Eu vou falar rapidamente só para vocês entenderem o que é uma sabedoria. Uma casa debaixo da sabedoria de Deus. E esse capítulo 25 de 1 Samuel remete ao agir de Deus, ao sustento do Senhor quando há sabedoria dentro de uma casa, dentro de um lar. Nabal não tinha a mínima sabedoria. Era um bruto, rústico e sistemático. Certa vez, os seus tosqueadores estavam tosqueando ovelhas. E veio um inimigo para tentar atacar e roubar ovelhas. E Davi com os seus homens estavam passando ali por perto, defendeu e mandou os inimigos embora. Obviamente que Nabal ficou sabendo. Depois, passado alguns dias, Davi manda um mensageiro, estavam com fome, ele e os seus homens, manda um mensageiro, vai até a casa de Nabal, pede para ele, para nos dar alguma coisa, para comer algo lá para a gente, para nos sustentar. O mensageiro foi e Nabal tratou ele com casca e tudo, falta de sabedoria. Davi então se levanta, pega 400 homens armados e fala, agora destruirei a Nabal, a sua casa e tudo. Quando Abigail soube, esposa de Nabal, soube disso, ela agiu com sabedoria. Ela foi até Davi, prostrou-se diante dele, levou pães, levou bolos, levou tudo aquilo que era necessário e falou, me perdoa, Senhor, pela ignorância do meu marido, me perdoa. Nabal quer dizer ignorante. O nome dele já diz a sua atitude. Mas eu falo aqui, eu quero trazer para vocês a questão da sabedoria. A sabedoria do homem na sua posição, a sabedoria da mulher na sua posição, a sabedoria do filho na sua posição. Esse é mais um ponto que nós precisamos entender para erigir essa terceira coluna. Amém, meus irmãos? Vamos para a 4ª coluna, rapidinho. Vamos agora no livro de Salmos. Livro de Salmos, volta um pouquinho na sua Bíblia. Salmo 128. Nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem. Fala assim, 7 colunas. Nós vamos estar pelo temor ao Senhor, pela sabedoria que Ele nos dá. Salmo de número 128. Em nome de Jesus. Que Deus possa clarear, iluminar, mostrar, para que possamos entender os princípios de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Salmo 128, versículos de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que temer ao Senhor. Fala assim, temor ao Senhor. Primeiro que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. A diferença de medo de Deus e temor a Deus. Medo de Deus é aqueles que fazem errado e não entendem que se fizermos algo errado, a misericórdia, o agir, o sangue de Jesus já foi derramado em nosso favor. Amém, meus irmãos? Agora, temor ao Senhor é respeito e honra. E esse princípio deve estar latente em nós, latente em toda a nossa casa. O temor ao Senhor, o respeito ao Senhor. Entender que Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas Ele é justo. Ele é justo. E tem muita gente brincando com Deus. Não tem o mínimo temor ao Senhor. Acha que Deus vai dar um jeitinho. Acha que, misericórdia, na hora eu entrego um dinheirinho lá para ele quebra a minha. Um suborno. Não existe, meu irmão. E esse princípio é mais uma coluna que nós devemos levantar e erigir. E isso tem que estar latente em nós, latente na nossa casa, latente na nossa família, em todos no nosso lar. Essa é mais uma coluna, para que os intempéries e aquilo que se levanta contra não venha ruir a nossa casa. Essa é mais uma coluna, a 4ª coluna, o temor ao Senhor. Fala assim comigo, temor ao Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para entendermos o que é medo e o que é temor. Eu já citei esse exemplo aqui.
Uma vez eu fui parado numa blitz. Tá, o guarda me parou, pediu documento, isso, aquilo, verifica, tal. E ele conversando comigo, ele ficava assim olhando, os carros passando ali. De repente, ele levantava a mão. Aí eu conversando com o guarda, eu falei assim: me diz uma coisa, como é que vocês escolhem? É aleatório? Esse passa, esse vai, esse passa, esse vai. Ele falou: não, é que a gente vai tendo já a experiência. Como que é? Não, a hora que está vindo o carro, a moto, alguma coisa, você olha bem firme no piloto da moto ou no motorista. Você olha bem firme. Você vê que ele tremeu nas bases, desviou o olhar, tem coisa errada. Agora fala comigo se não é verdade. Quando você está com o seu documento tudo em ordem, o seu IPVA está pago, licenciamento do carro está em ordem, o pneu não está careca, o vidro não está quebrado, o cinto de segurança está funcionando, está tudo certinho, tudo mil maravilhas, você está tudo em ordem. A hora que você vê uma blitz, você até cumprimenta o guarda. Mas você vai tranquilamente. Pode ser que ele pare, não tem problema nenhum. Mas você está bem tranquilo. Agora, se você já reparou? Basta estar com o licenciamento atrasado, não paguei IPVA desse ano. A hora que você vira naquela esquina e dá de cara com aquela blitz, você já começa a suar. E se o camarada olhar para você, você faz questão de olhar para o outro lado, não quer nem ver. Faz de conta que eu não vi. Atropela o guarda. Porque eu não vi. Meus irmãos, só tem medo aquele que está fazendo errado. Amém, meus irmãos? Só tem medo de Deus aqueles que têm dívidas com Deus. Agora eu vou dizer algo maravilhoso. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Glória! Deus já pagou a sua dívida. Creia nisso. Ele pagou, jogou no lago do esquecimento. Amém, meu filho? Mesmo que você está achando que o IPVA está atrasado, ele falou: não, já paguei. Tá, pode ficar tranquilo, pode passar. Agora, temor ao Senhor é respeito. Aquele guarda que está lá, fazendo novamente essa analogia, ele está revestido de um poder. Ele tem uma farda, ele tem uma insígnia. Ele está ali para ser respeitado e honrado. Amém, meus irmãos? Não é porque é guarda, porque é polícia, porque é isso, porque é aquilo, que você pode atropelar, que você pode xingar, que você pode, de jeito nenhum. Porque você deve ter um respeito pelo que ele carrega. E temor ao Senhor vai além do respeito. Honra, respeito, amor por tudo que ele fez por nós e continuará a fazer. Amém? Então essa coluna, essa quarta coluna tem que estar conosco. Fala assim: temor ao Senhor. E tem muita gente achando que não precisa temor. Eu faço o que eu quiser. Tem muita gente achando que lá na frente, a hora que parar, a hora que tiver uma blitz espiritual, aí ele vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho. O nosso Deus é justo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele não vai deixar a sua justiça, Ele não vai mudar a sua palavra, Ele não vai mudar aquilo que Ele tem, por causa que você não quer ou não fez o que Ele pediu. Amém, meus irmãos? Vamos para frente? A quinta coluna que nós vamos erigir. Eu quero que você entenda. Jó orava pelos seus filhos. Amém? Fala assim comigo: oração e intercessão. Meus irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Entenda esse princípio. Jó orava pelos seus filhos. Os filhos saíam, ele nem sabia o que aconteceu, o que não aconteceu. Ele já orava, intercedia, pedia e clamava. Você que é pai, que é mãe, ore, interceda, peça para os seus filhos. Entenda esse princípio de Deus. Não tenha medo nem receio. Você é autoridade sobre os seus filhos. Deus te deu por herança. Amém, meus irmãos? Se você é filho, ore também pelos seus pais, honre os seus pais, interceda pela sua casa, pela sua família. As coisas estão acontecendo. Os que perdeu o rumo, passou lá em casa. Meu irmão, ora, intercede, fala, pede, porque quando nós pedimos, Deus atende. Deus responde, Deus atende. Nunca a oração do justo voltará vazia. Nunca.
ela faz muito os seus efeitos. É como uma chuva que cai e rega a terra e não volta de novo sem fazer com que germine, com que as coisas venham a acontecer. Oração e intercessão é a sexta coluna, é aquilo que nós precisamos. A quinta coluna, nós precisamos entender esse princípio. Não tenha medo, não tenha receio, abra os seus lábios, dobre o seu joelho, fale com Deus, interceda, coloque, peça. Você vai ver o resultado. Porque você é autoridade, se você é pai. Você é filho, você vai também fazer na sua casa. Você vai pedir, você vai clamar, você vai orar, você vai interceder. Você vai colocar diante de Deus. Ah, pastor, mas lá em casa você não entende, a coisa lá está muito difícil, é impossível. O nosso Deus é Deus do impossível. Pastor, eu tenho orado, mas olha, a minha oração não sobe, não passa do teto. Eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus, Ele está para baixo do teto também. Ele está para cima do teto, Ele está para baixo do teto. Ele está em todos os lugares. E se a tua oração você está achando que não sobe, meu filho, não se preocupe, Ele está ali com você. Ele te ouve, Ele sabe, Ele entende. Não perca, não para, não desista. Fala assim comigo: nunca vou desistir de pedir e de orar. Não desista, não pare, declare, toma posse, ore a palavra, toma posse, pede para Deus. Ele nos dá a liberdade de pedir, peça. Engraçado que tem gente que confia em tanta baboseira, e confia em tanta coisa que não leva a nada e não confia no Senhor. Eu não estou dizendo, por exemplo, se houver alguém doente na sua casa, que você não deva levar ao médico, tomar remédio e tal. Sim, sem dúvida, você faz essa parte. Mas não esqueça que acima de tudo nós temos Deus. Nós devemos sempre orar, interceder, pedir, clamar. Tem uma palavra que é verdade absoluta. Fala assim comigo: todas as autoridades foram instituídas por Deus. Você que é pai de família, você que é casado, você que é pai, mãe, você é autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. E Deus respeita. E se você ora, Deus responde. Agora que você entenda que muitas vezes tem o tempo de Deus. Muitas vezes Deus faz algo e nós não sabemos e não entendemos naquele momento. Eu quero que você entenda que a resposta de Deus vem da maneira dele, não da maneira nossa. Podemos pedir a nossa maneira, sim, porém a resposta de Deus vem da maneira dele. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes parece que nós estamos orando e não está dando resultado. Não se abata, não retroceda, continue, mesmo que você não esteja vendo o resultado agora, pois o resultado no sobrenatural, muitas vezes não enxergamos no natural, porém, a palavra é uma só, e Deus zela pela sua palavra. E se Ele diz que a oração do justo é poderosa, é poderosa. Se Ele diz que a oração do justo é eficaz, é eficaz. Se Ele diz que a oração do justo pode em seus efeitos, pode. Declare a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você que está aqui, você é filho, você não é casado, porém você pertence a uma família, uma casa, e você está lá, você é instrumento de Deus, ore também, interceda também, declare também, para que essa bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu avô, etc. Se você já tem a segunda, terceira geração, ore pelos seus filhos, pelos seus netos, declare a bênção. Nunca esqueça que a bênção tem uma única fonte. Quem é? Deus. Ensine os teus filhos a entender esse princípio de Deus, que faz parte da oração, da intercessão, do respeito, da honra, de tudo isso que eu falei até aqui. Por exemplo, pedir a bênção do pai, da mãe, do avô, do tio. Aí, pastor, está por fora, isso já caiu de moda. De maneira alguma. Porque se são autoridade, ensine os seus filhos. Vai, pede bênção para o avô, para a avó. E a hora que ele fala, Deus te abençoe, vocês não sabem. Meu filho, a hora que um pai, um avô, uma avó, qualquer coisa, declara, e alguém, uma criança vem, pensa, e não precisa ser só criança não. Qualquer um, você na sua idade, seu avô é vivo, vai lá, chegou perto dele, bença avô, vocês vão ver, a hora que ele fala, Deus te abençoe, meu filho, o céu age, olha, e o inferno treme, porque a bênção só tem uma fonte, Deus.
E quero que você tire da sua cabeça algo do tipo: não, eu não vou pedir bênção para minha avó de jeito nenhum. Por quê? Não. Ih, ela nem é convertida. De jeito nenhum. É sua avó? É. Meu filho, seja quem for, se você fala, benção avó, e ela responde, Deus te abençoe, só tem um canal: Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: as colunas da minha casa serão estruturadas. Amém, meus irmãos? A sexta coluna, vamos comigo. Josué 1. Eu pulei o Jó, mas não tem problema, depois você lê em casa. Vamos lá comigo. Josué, capítulo 1. Em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Já estamos na sexta coluna, falta só mais uma. E estaremos orando hoje pela nossa casa, pela nossa família, estruturada em colunas, pela sabedoria de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Achou aí? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Fala assim: meditar, alimentar da palavra de Deus. Meus irmãos, isso cabe a cada um. Eu quero que você entenda que você não vai por osmose. Você não se alimenta por osmose. Você não alimenta porque está do lado de alguém que se alimenta da palavra. Você não se alimenta da palavra se você fica junto com alguém que se alimenta da palavra. Esquece! Isso seria a mesma coisa que você entrar num restaurante, morrendo de fome, e ficar somente olhando os outros comer. E a hora que o garçom vem, o que você quer? Não, já me alimentei, estou satisfeito. Já vi aquele ali comendo picanha. Olha, aquele bife à parmegiana, que maravilha. E tem gente achando que é dessa maneira. Não se aparte do livro da lei, medita nele. Ora, meu filho, lê a palavra, faz o seu devocional. Se você nunca leu a Bíblia, meu filho, comece, você já está atrasado. Primeiro que, aquele que se diz cristão e não lê a palavra de Deus, meu filho, você já está sem alimento. Ah, mas eu recebo aqui, amém, o culto está aqui, nós temos o culto, uma ministração de palavra, amém, porém isso não basta, nós precisamos. Ai, pastor, sabe o que é? A minha esposa lê bastante a palavra, amém, ela lê. Ah, sabe o que é? O meu esposo lê todos os dias, amém, ele lê. E você está lendo? A palavra faz a diferença. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta, meu filho, não é por osmose. Você não vai ficar saciado entrando num restaurante e vendo os outros comer. Você pode sim ver os outros comer, para daí falar assim: poxa, aquilo que o Clebinho e a Raquel estão fazendo ali, comendo, tá um cheiro tão bom, ai, mas está tão apetitoso, eu quero daquele. Aí tudo bem. Mas quem vai ter que comer? Você. Quem vai ter que se alimentar? Você. Amém, meus irmãos? Fala assim, sexta coluna: se alimentar da palavra. Amém, meus irmãos? Não podemos de maneira alguma achar que somente uma vez na semana, no domingo, e ainda tem uns que é domingo sim, domingo não, domingo sim, não sim, achando que isso vai ser suficiente. De maneira alguma. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Parte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite, todo dia, toda hora, podendo, vai meditando. Meu irmão, nós temos tantas coisas hoje que facilitam isso para nós. Você está indo para o trabalho, entra lá, tem um monte de aplicativo, Bíblia online, coisa assim, põe, vai escutando a palavra viva de Deus, leia, medite, tem devocionais que nos auxiliam, mas isso cabe a todos nós. Essa é mais uma coluna que tem que ser, obviamente que como todas as demais, o inimigo não quer que você venha erigir essa coluna. Às vezes tem gente aí que está levantando uma casa com uma coluna só, e está achando que está abafando. Gente, não precisa nem lobo mau para soprar, uma leve brisa vai pôr tudo abaixo. Amém? Sétima coluna, vamos comigo. Eu quero pegar o seguinte, fala-se comigo: exemplo
de vida. Nós precisamos, na nossa casa, sermos exemplo. A nossa casa, essa coluna será erigida quando eu sou exemplo. Não adianta aqui dentro da igreja, dentro dessas portas, dentro desse templo, você ser o maior santão do planeta. A hora que você chega na sua casa, você xinga, briga, joga para cima, e faz isso, faz aquilo. Meu filho, como que vai ser uma coluna? Uma atitude aqui dentro, outra lá fora. Uma atitude aqui, outra no emprego. Uma atitude aqui, outra dentro de casa. Eu quero dizer o seguinte: os de casa, se você tem, eu tenho, na minha família ainda tem pessoas que não converteram. Em nome de Jesus, estamos orando e vai converter. E uma parte é orar, mas elas virão para o Senhor por causa do nosso testemunho. E agora você vai entender que às vezes você ora, pede coisa e aquilo parece que não acontece. Sabe por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para que com o seu proceder, o seu testemunho, aqueles que estão próximos possam vir para o Senhor. Deus está olhando, Ele quer resolver o seu problema, quer. Mas Ele não fala, não, agora não, vou deixar um pouquinho mais para frente, porque a atitude dEle está fazendo com que outros venham para o Senhor. E Deus está olhando vidas, salvação, almas, restauração. Amém, meu irmão? Então pare de murmurar e reclamar, mantenha-se fiel ao Senhor, entenda o princípio de Deus na sua vida. E nós precisamos sim ser testemunho dentro da nossa casa. Fora, dentro, em qualquer lugar. E vou dizer outra coisa, novamente repetir, não é perfeição. Perfeito é só Deus. Porém, santificação. Perfeito é Deus. Santidade, Ele deu a nós. Existem os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Um atributo incomunicável de Deus chama-se perfeição. É só Ele é perfeito. E um atributo comunicável, santificação. Sede santos, porque eu sou santo. E ser santo, meu irmão, é hoje ser melhor do que ontem, esse mês ser melhor que o mês passado, esse ano ser melhor que o ano passado. E isso é que é testemunho, isso é que é diferença. É tão bom quando a gente ouve coisas que eu já ouvi. Puxa vida, às vezes em determinado lugar você se apresenta e tal. Uma vez eu passei por isso e eu fiquei feliz. Tem hora que a gente meio treme, né? Eu estava numa concessionária e o camarada chegou para mim e falou assim: você, quem é? Eu sou pastor de onde? Da Igreja Batista Renovada. Ministério da Vida. Ali, sei. Fulano é lá da sua igreja, né? A hora que falou isso, eu falei: ai, misericórdia. A gente já começa a orar em espírito, né? Falei: você conhece fulano? A gente já começa, né? Aquele frio na espinha, aquela coisa, eu orar. E como é bom ouvir o que eu ouvi. Falou assim: ele é de lá? Olha, eu conheço esse camarada desde o tempo das bolinhas de gude. Sabe essas coisas assim? Gente, eu não acredito que ele mudou o que mudou. Eu levei um susto, eu estranhei. Eu falei: maravilha, aí, é minha ovelha. É você, Lombardo. Aí até a voz mudou. Como é bom ouvir isso. Quer dizer que Deus está fazendo. E às vezes você acha que Deus não está fazendo na sua vida. Às vezes você acha que não está. Meu irmão, quem está vendo, quem está enxergando. E esse testemunho é mais uma coluna. Amém? É claro que vamos nos esforçar, não acomodar. Nós vamos fazer a nossa parte. Fala assim comigo: Deus vai levantar muitas colunas que sustentarão a minha casa. Você crê? Eu peguei aqui essas 7, como está no livro de Provérbios. Essas são as 7 principais. Fica em pé, porque nós vamos orar agora.